Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Xprug Rascassombrades. Estou aqui novamente para mais uma segunda-feira, trazendo para vocês as suas respostas das dúvidas que foram me encaminhadas para o e-mail spukresponde@gmail.com. São dúvidas referentes aos vídeos publicados no canal, ok? Que eu ainda estou recebendo coisas absurdas e que nós vamos evitar responder, porque são serviços que nós não fazemos, são respostas que nós não temos, né? Tipo assim, o que aconteceu comigo há 15 anos atrás? Sei lá, meu. Sabe? Então a gente tem que ter bom senso. As perguntas são somente referentes aos vídeos publicados no canal e, mediante a isso, a gente pode atender uma abrangência maior de conhecimentos sobre o que foi apresentado. Porque às vezes o tio Spook, né, fica lá fazendo um discurso de 40 minutos e vocês ainda apresentam dúvidas, o que é saudável. Não existe problema com relação a isso. Então eu separei aqui as perguntas, vamos ver se a gente consegue respondê-las em tempo hábil. Caio Silva, não, Caio SLV3. Vocês e esses nomezinhos todos cheios de xerispictufos de números, né? Bom dia, Rodrigo. Bom, é o seguinte, eu sou um inscrito do canal e acompanho no YouTube. Sou de uma casa de umbanda traçada. Estou aprendendo cada dia mais e com isso me surgem dúvidas. Por acompanhar o seu canal, me surgiu uma dúvida em relação aos seres bestiais que você cita ao fazer certas análises. A minha dúvida é sobre a questão da nomenclatura que esses seres recebem. Na Umbanda, consideramos como quiumbas todo espírito que está preso a uma negatividade muito grande, voltando sua consciência para o mal propriamente dito, como você bem deve saber. Os bestiais que você cita poderiam ser considerados tais quiumbas ou não? Ou são seres diferentes por causa da questão do tempo em que se passam perdidos? É uma pergunta muito legal, Caio. Parabéns. Deixa eu só limpar meu grés aqui, meu ósculos. Essa é uma pergunta muito legal e acho que cabe uma resposta bem ampla para que as pessoas entendam. Eu gosto muito de ver a espiritualidade sobre a ótica mais simples e didática possível, tá? Todas as religiões, incluindo o budismo, têm nomes que são aplicados a certos seres. Esses nomes, como o budismo traz, eu fiquei meio que ressabiado em trazer esse contexto para que as pessoas pudessem elas descobrir os nomes, elas irem atrás desses seres dentro do budismo. O budismo tem nome para alguns seres, sim, e não acho justo ficar especulando sobre tais nomes, tá? Então, o que eu fiz? Eu trouxe conceitos como se fossem conceitos simples, vendo o mundo espiritual de uma maneira muito simples mesmo e didática. O que são bestiais? São seres bestializados. Por que eu usei a nomenclatura bestializados? Porque são seres que carregam um arquétipo de animais. Muito bem. Como surge a ideia dos bestiais dentro da minha nomenclatura? Por que da minha? Porque foram nomes que eu dei. Claro, evidentemente, os seres do mundo espiritual, eles carregam um arquétipo, uma forma, uma presença. Essa forma, ela carrega certas características, sejam características físicas, características de cheiros ou mesmo características de textura. Então, eu comecei a ver essas características e dei nome a essas características, personificando ou personalizando esses seres de acordo com como eles apresentam, como eles se plasmam. Somente assim. Então, por exemplo, existem criaturas que são relacionadas a drogas. Um exemplo desses seres e que é muito interessante, tá? As pessoas que, por exemplo, utilizam-se de drogas, elas chegam a ter cheiros estranhos, odores estranhos. É como se a pele fedesse. Por quê? Porque altera toda a composição química do organismo dessa pessoa. Essa alteração química do organismo da pessoa faz com que ela tenha cheiros estranhos, que ela tenha uma pele viscosa, uma pele mais oleosa, uma pele, vamos dizer assim, repleta de protuberâncias, dependendo da droga que você consome.
E isso traz a característica dele quando ele morrer. Quando essa pessoa morrer, espiritualmente falando, ela vai plasmar com aquelas características. E são facilmente detectáveis pelo cheiro. Então dá para perceber um obsessor de vícios pelo cheiro que muda na casa. Então entra cheiros estranhos, cheiros fortes, odores azedos, odores que realmente chamam atenção. E você fala, pô, meu vizinho virou maconheiro agora? E na verdade não. Só que essas habilidades são percebidas não só por uma questão olfativa, né, o seu olfato, mas o seu corpo de energia identifica essa vibração e traz essa vibração à sua consciência e você consegue criar o padrão desta vibração. Então você consegue detectar um cheiro pela vibração desse ser sem que esse cheiro realmente esteja presente. Isso é uma consciência, uma habilidade desenvolvida dentro do budismo, tá? Idem para esses bestiais, que são criaturas raivosas, que são pessoas que morreram no auge da sua raiva, ou enfurecidas, ou insatisfeitas como a vida lidou com elas, ou como a vida conduziu a existência dessas pessoas. E aí quando essas pessoas morrem, elas permanecem no estado de fúria. Só que esse estado de fúria, ele não é obviamente uma personificação de uma pessoa racional, é uma personificação de uma pessoa agressiva, animalesca. E aí ela começa a plasmar-se com as características de um animal enfurecido. E aí surge o conceito dos bestiais. Então, são características intrínsecas a como eu os vejo. E aí eu dou apelidos de acordo com a forma que eles existem. A ideia de quiumbas e desses seres, até existe sim essa analogia, ou seja, só que é uma nomenclatura ligada à Umbanda. E eu, como não sou um bandista mais, eu não fico seguro utilizando essa nomenclatura, porque eu estaria fazendo uma apropriação cultural dentro de uma crença que eu não pertenço mais. Então eu criei esse alfabeto desses seres mediante a clarividência que eu possuo e na forma de identificá-los e trazer o pior deles, que é a agressividade, que são os vícios, dentre outros. Os obsessores mentais, eles também têm características interessantíssimas. Perdão, eu fiz um corte aqui porque eu dei uma tossida, que o ar aqui está bem seco, hoje o dia está bem quente. Então, estou me hidratando aqui com meu chazinho. Eu tomo chá solúvel, tá? Então, desculpa se eu for indelicado e tomar agora durante o vídeo, porque minha garganta está seca para dedéu, porque o ar aqui está muito seco. Então, por exemplo, os seres de obsessores considerados mentais, que eu acho que são eles são os dos mais perigosos, a classe dos obsessores relacionados à mente, porque eles fazem com que a pessoa perca completamente todas as percepções e noções em vida. Não é um Alzheimer, é um obsessor que faz você ficar cego completamente, perde a sua diretriz, perde as suas vontades, perde completamente a forma mais lógica de entender as coisas. Sabe aquela pessoa que você conversa, vai falar e a pessoa parece que não entende, não entende, não entende? É aquela pessoa que é cega completamente sobre as coisas da vida e que não tem como desenvolver essa habilidade mental, o raciocínio, porque ela fica completamente perdida no seu mundo. Esses obsessores mentais, eles são interessantes que eles têm um formato de um balão. Tem que tomar cuidado porque esses obsessores podem ser confundidos com formas pensamento, tá? Eles têm uma energia e essa energia é bem forte, o que traz essas diferenças entre o que são formas pensamento, que são translúcidas e são facilmente destrutivas ou destruídas, não tem problema com relação a isso, mas esses obsessores, por exemplo, mentais, eles já têm uma resistência. Eles são muito ardilosos e são dificilmente detectados por médiums. Eles ficam muito no teto. E aí é difícil, o médium ele não está preparado para lidar com esse tipo de energia. Você precisa ter uma vibração tão intensa na hora que você entra dentro desse corpo de energia que você consegue identificá-los com mais facilidade. Mas isso já é um estudo de percepções mais evoluídas, tá? Então assim, as analogias dentro das diversas religiões existem, tá? Dentro desses mesmos seres. É como se
Putz, é como se um católico visse um diabo dentro de casa. Putz, eu vi um diabo, cara, ele tinha rabinho e chifrinho. Aí eu vou lá e falo, não, cara, isso aí é um bestial. É simplesmente um ser humano que morreu num ato em fúria ou gerou tanto ódio pela sua morte que ele tornou-se numa criatura mais animalesca. É facilmente retirado daqui, não tem problema nenhum. Não existem dificuldades para esse tipo de ser, tá? Peço licença. Então, é facilmente expurgável. Até então, eu vou te falar que eu só tive dificuldade de tirar um único ser em toda a minha vida da casa de uma pessoa. E que, infelizmente, a gente não conseguiu documentar porque a pessoa não permitiu a publicação do vídeo. Aí é que foi chato porque o pau comeu. Foi muito legal, assim, foi bem no começo do canal, mas a pessoa não permitiu que fosse publicado. Então eu gastei um puta tempo indo lá gravar e depois no final a família ficou, não quero a veiculação dentro do seu canal. Tá bom? Direito é seu, mesmo me dando direito de imagem, não vou arrumar confusão. Renato M. Silva, Renato Emicida. Olá, Spook! Na playlist de mediunidade você comenta sobre a maldição da Umbanda. O que pode acontecer quando alguém frequenta e cria um vínculo com uma casa de Umbanda e se afasta arbitrariamente? Isso pode acontecer quando ela se cria essa afinidade energética com os pontos de Umbanda sem dar nenhuma contrapartida, em especial com Exus, pois como é comum fazer oferendas, a prática diária do ponto não poderia criar uma dívida com essas entidades? Vamos lá. Existe... É complicado, porque tem muito umbandista que vai ver isso, alguns vão entender, outros não. Quem é velho de casa sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Existem certos obstáculos que uma pessoa tem que começar a ultrapassar quando vai buscar a sua espiritualidade. A espiritualidade não é algo tão lindo, maravilhoso quanto as pessoas pensam. A espiritualidade é extremamente complicada. Não é fácil desenvolver uma espiritualidade. Existe uma cobrança espiritual sobre o indivíduo, sim. Por quê? Porque se você está buscando esse conhecimento, você vai ter que dar valor a ele. Muito bem. Ordem Rosa Cruz. Então você entra na Ordem Rosa Cruz e lá você vai ter acesso a um material raro que você não vai ver por aí. Então você vai ter acesso a todos os textos da ordem, todo o aprendizado, todas as informações. Mas em contrapartida, a ordem também te cobra. Ela cobra, obviamente, uma mensalidade, na verdade uma trimestralidade, tá? É caro, não é barato, tá? Mas é um começo. É um começo para que você tenha seus alicerces. Muito bem. Existem cobranças que são feitas? Existem. Além, obviamente, de uma cobrança financeira para que você continue recebendo material, existe uma cobrança de práticas que você tem que fazer. Então, para você ter acesso aos novos materiais, você vai ter que praticar em casa. Você vai ter que fazer certos rituais em casa, você vai ter que ler o material no dia certo, na hora certa, onde todas as pessoas estão lendo ao mesmo tempo. Isso daí não é um segredo. Logo no começo, quem entra na Ordem Rosa Cruz sabe disso. Muito bem. Então existe uma contrapartida. Toma lá da cá. Você quer receber? Essas são as regras do jogo. E você é obrigado a corresponder com isso, tá? Se você não pagar, sinto muito, você fica lá dormente. Eu saí da Ordem Rosa Cruz depois de 12 anos. Depois de 12 anos, eu percebi que não estava me agregando mais nada. E falei, bom, eu vou cair fora, tá? Pulei fora, mas eu ainda continuo recebendo material da Ordem Rosa Cruz, alguns avisos por e-mail, notificações por e-mail. Tudo bem, eu não me importo, acho interessante, acho legal, tá? Eles têm uma loja muito boa com relação a incensos e produtos para casa, que são ornamentos da própria Ordem Rosa Cruz, que eu acho muito legal. Mas como se isso acontece na Umbanda?
A Umbanda é o seguinte, as pessoas que vão para a Umbanda, elas vão para pedir ajuda. Ninguém chega lá do nada, bate na casa e fala, olá, eu só vim agradecer. Por quê? Né? Você está agradecendo pelo quê? Você nem recebeu nenhuma atividade da casa, nenhum serviço da casa, uma consulta da casa. Então a pessoa vai lá para uma necessidade. Ou preciso falar com uma pessoa que faleceu, preciso saber como é que está a pessoa que faleceu, eu preciso tomar um passe magnético, eu preciso de uma resposta do mundo espiritual para alguns problemas que eu tenho enfrentado, principalmente com relação à perda financeira, perda de trabalho ou perda amorosa. É sempre a mesma coisa, não muda. Passa ano, vai ano, são sempre as mesmas demandas pelas mesmas necessidades que as pessoas têm. Muito bem, eu trabalhei mais de 10 anos na Umbanda. É sensacional, uma escola maravilhosa. Só que eu me deparei com coisas estranhas. Que tipo de coisas estranhas? Não é uma anomalia, mas é algo que é de direito. As pessoas criam vínculos com aquela casa. Ninguém vai de primeira só, porque obviamente você tem que passar por um período. Às vezes até mesmo as casas espíritas que são de Allan Kardec, né, a famosa mesa branca, você passa por um processo de passe magnético contínuo. Você tem que 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes tomar passe, se familiarizar com aquela energia, ou fazer descarrego, aí você tem a cartela do descarrego, que você tem que ir lá 8, 10, 15, 20 vezes. É interessantíssimo, mas você cria um vínculo com a casa. Então, quando você vai na casa de Umbanda, você vai com a sua necessidade, você começa a gostar e começa a criar um apreço. A casa diretamente não te cobra nada, mas indiretamente te cobra. O que é indiretamente? Muitas vezes pedem, eu preciso de material de limpeza, alguém pode doar material de limpeza ou serviço de limpeza? Isso acontece. Serviços de limpeza. Então eu preciso de pessoas aqui para ajudar a limpar o salão, a organizar o salão. Eu preciso de pessoas para criar uma infraestrutura aqui, limpar os banheiros, porque o banheiro não se limpa sozinho. E muitas vezes o próprio médium que trabalha lá, ele entra logo no começo da gira, 10 minutos antes de começar o evento e vai embora. Ele não fica até o final. Então é solicitado para que as pessoas que estão recebendo algo de graça prestar seus serviços. Então não é de graça. Existe uma troca. E existe essa troca no seu direito real. Eu acho ótimo. Temos que ter compromisso, temos que ter responsabilidades por um lugar no qual a gente está prestando está demandando um passe, uma informação ou criando vínculos, ok? Junto aos médiuns, a casa cobra mensalidade. Uma casa de Umbanda cobra mensalidade, sim. Pode ser R$50, R$100, R$150 por mês para que aqueles médiums eles contribuam financeiramente para um lugar. Por quê? Porque existe aluguel, existe conta de água e despesas. Então, toda a infraestrutura ali necessita ser atendida. A casa que eu frequentava, ela girava R$10.000 por mês de despesas. Esses R$10.000 devem sair do bolso de alguém, e não é do dirigente, mas sim da comunidade ali dentro. Ou seja, todos os médiums, cambonos, todas as pessoas que estão aprendendo e estão encontrando lugar para atender. Paga-se, sim. Muito bem, então nós já temos uma moeda de troca, serviço e contribuição mensal. Só que o que acontece? Quando uma pessoa vira as costas para uma casa de Umbanda, ou ela deixa de frequentar essa casa de Umbanda, existe uma, entre aspas, dívida espiritual. E existe essa dívida, tá? Eu passei por isso e eu vi muitas pessoas passando por isso. Essa dívida espiritual é o seguinte, imagina que você tem, sei lá, um espírito lá que rege aquela casa, um orixá que rege aquela casa. Ele vai querer uma satisfação. Você não pode virar as costas para o lugar que está lhe dando um respaldo e uma proteção espiritual, que está segurando a sua barra espiritualmente. Então, é como se você fosse um filho ingrato para aquela casa. E esse filho ingrato não é bem visto. Então você corre, entre aspas, uma maldição. Por quê? Porque às vezes as coisas na sua vida podem começar a andar de lado. Ou você pode começar a perder as coisas que você ganhou enquanto frequentava aquela casa. Tanto que você perdeu, pediu e perdeu. Então você chega lá e fala, eu quero um emprego. Beleza, você conseguiu um emprego, você pega e fala, beijo querido, tchau.
A casa não gosta desse tipo de coisa. Ela vai pedir para que você continue indo e que você continue prestando serviços em troca daquilo que foi lhe dado. E se você não manter isso, você pode perder o seu emprego. Isso acontece? Sim. Isso daí não é uma hipocrisia, isso é realidade. Você pede uma coisa para o mundo espiritual e de repente você vira as costas e vai embora. É assim que funciona? É assim que funciona, sim. Você não pode desprezar aquilo que lhe foi lhe dado, porque movimentou-se uma energia muito grande para que você conseguisse isso. Eu vou estender esse vídeo, porque eu vou contar casos que aconteceram real, ok? Muito bem. Comigo aconteceu. Então eu trabalhava numa corretora de valores, todo mundo aqui sabe que eu sou formado em administração, e trabalhava numa corretora de valores, e eu conheci um babalorixá africano. Muito bem. Frequentei a casa do cara, fui aprender Yorubá um pouquinho, fui aprender o jogo de búzios, né, os odus, fui começar a ter uma educação dentro dessa espiritualidade que eu desconhecia. Mas eu já trabalhava, eu já ia na Umbanda tomar passe e conhecer a Umbanda. Muito bem. Na hora que eu entro nessa casa e começo a entrar nessa imersão, ele joga búzios para mim, né, e lê lá nos odus, falando, olha, cara, para você conseguir sair dessa corretora de valores onde você está, você vai ter que fazer uma oferenda. Eu não sei, você que me diz. Aí jogou lá, falou, você vai ter que pagar, eu vou chutar, porque faz tempo que não lembro, tá? Faz tempo que eu fiz esse processo. Foi em 2004, 2003, 2004. Tá bom, quanto vai sair? Vai sair 1.800 caolins. O que é um caolin? É a moeda. E quanto é um caolin? É igual a R$1? É igual a R$1. Então, R$1.800 que eu vou ter que dar pro orixá para poder ter um emprego. Muito bem, eu fui lá e fiz o acerto financeiro. Ele falou, não, você vai vir aqui ao longo de 10 meses, dentro desses 10 meses você vai ficar num assentamento de Exu. Sério? Sério. E você vai colocar esse dinheiro no pé de Exu. Mas é um Exu africano? É um africano. Não é brasileiro? Não é brasileiro. Tá bom. Aí eu fui e ficava horas ali depois do trabalho, eu ia direto para casa dele, colocava o dinheirinho no pé do Exu e ficava lá com a cabeça baixada, deitado numa esteira, né, no chão, no santuário do cara. Muito bem. Todo mês eu fazia isso? Todo mês eu fazia isso. Ia lá, peguei o dinheiro e fazia, e fazia, e fazia, e fazia. Terminou o processo. Sem brincadeira, isso realmente aconteceu. Terminou o processo, eu recebi uma oferta de emprego. No mesmo mês que eu terminei. Fiz a entrevista, o cara falou, gostei de você, tá contratado. Eu falei, porra, muita coincidência. Vai piorar. Fiz lá o aviso prévio, tal, saí da empresa. E aí depois de um tempo, né, eu fui lá voltar, assinar a carteira, pegar alguns valores que estavam remanescentes. E de repente, quando eu faço as contas, eu vi que veio um dinheiro a mais. Aí eu liguei na empresa e falei, olha, vocês me pagaram um valor a mais. Aí a mulher do RH falou, não, a gente resolveu te dar uma bonificação pelo tempo de serviço e tal, e o diretor gostou muito do seu trabalho e ele resolveu te dar um dinheiro a mais. Porra, né? É o Faustão Pombo. Porra. E aí, quanto foi esse valor? R$1.800. Exatamente o dinheiro que eu gastei com Exu. Então eu tive meu retorno financeiro e eu tive a troca de emprego. Então houve um compromisso da minha parte, onde eu dei, acreditei, investi e tive o retorno. Continuei indo na casa? Continuei. Até chegar um ponto que eu pedi desculpas, porque começou a ter sacrifícios de animais e eu não gosto de sacrifício de animais, e eu pedi para me retirar. Fiz um acordo com eles, né, com o babalorixá africano, expliquei e tudo mais, tal. Agradeci toda a atenção, conversei com ele e me afastei.
existe a necessidade de ter a conversa e o diálogo. Fui trabalhar no Jardim São Luís, aqui em São Paulo, num centro espírita muito humilde. Cheguei lá, o teto furado da casa, bem complicado o lugar. Chamei o dono da casa, falei, eu quero te dar um dinheiro para poder refazer o teto. Quanto você precisa? R$200 me ajuda. Dei o dinheiro para ele, e isso nós estamos falando em 2006, 2007. Eu acho que é isso, eu acho que era essa época. Não, até antes. Fui lá e dei o dinheiro, ele refez o teto e tudo mais. Trabalhei para ele, mas depois pedi licença, conversei com ele, agradeci e saí explicando a energia da casa, o porquê eu estava me retirando daquele lugar. Então, há necessidade de dar satisfação? Sim. Temos que conversar com os orixás, temos que conversar com o dono da casa, temos que explicar os fatores. Não se pode virar as costas para a Umbanda. Não se pode virar as costas para a espiritualidade. Se você fizer isso, você vai estar negando aquilo que foi lhe dado, você não vai estar respeitando a espiritualidade, você vai estar só prevaricando sobre uma crença, utilizando-a de uma maneira vulgar, vamos colocar dessa maneira, tá? Porque as pessoas vão lá para conseguir... sempre a fila de Exu é a maior fila que existe. Eu quero falar com o Exu. Ninguém quer falar com o caboclo. Ninguém quer falar com o preto velho. Ninguém quer falar com o baiano. Todo mundo quer Exu, Pombagira, Exu e Pombagira. São as necessidades mais básicas, que é eu quero um amor, eu quero um trabalho, quero dinheiro, estão me traindo, Exu me quebra o cara, manda matar aquele cara porque estão me traindo, não quero saber. É assim que funciona. É horrível, as pessoas vão procurar Umbanda quando tem essas necessidades. E aí surge esse processo, tá, gente? As pessoas têm que dar valor à espiritualidade, as pessoas têm que pedir licença, as pessoas têm que conversar com os dirigentes da casa, as pessoas têm que falar. Se você não for claro, vai se voltar contra você, tá? E é isso que eu chamo da maldição da Umbanda, tá? Não é uma palavra muito fair use, porque obviamente não é uma maldição, mas é uma situação complicada porque vocês não dão valor àquilo e vocês transformam a espiritualidade num negócio de só eu que me interessa, só eu que me importo. E aí vocês banalizam a Umbanda e banalizam o que realmente está por detrás desse processo lindo que nós chamamos de Umbanda ou dentro da espiritualidade. Por favor, é sério mesmo, não façam isso. Deem valor, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui? É o seguinte, as perguntas do meu tablet acabaram, eu separei aqui uma interessante. Paulo Andrade me perguntou, bom dia amigo, como vai? Bem amigos da Rede Globo, como vai? Encontrei o teu canal por acaso. Enfim, me explique uma questão caso tenha tempo para isso. Como é possível você conseguir ver espíritos em um vídeo gravado? Eu tenho convicção na mediunidade, mas é a primeira vez que eu vejo alguém ver, sentir através de um vídeo gravado. Achei isso bem estranho, desculpa a minha ignorância. Um abraço. Isso porque nós não somos médiums. Mediunidade não consegue fazer esse processo, meu caro amigo Paulo Andrade. E sim as habilidades desenvolvidas dentro do budismo e do hinduísmo, que são as escolas que eu me especializei depois. Foram 15 anos dentro das práticas hindus e dentro do budismo eu devo estar há 10 anos junto, né, gente? Eu sempre fiz o budismo e o hinduísmo. As escolas mais antigas do hinduísmo são as que eu gosto bastante, das yogas mais antigas. E dentro do budismo, eu fiz todo o processo, não é todo o processo, mas eu segui o caminho da tradição Kagyupa, depois eu fui para as outras linhagens, a Nimpa e depois a Gelupa, que é onde eu me encontro hoje, tá? Mas são práticas que a gente vai fazendo, são instruções que a gente recebe dos lamas. Mas essas habilidades desenvolvidas da clarividência, coisa que eu já apresentei aqui no canal e já mostrei um livro que realmente explica, entre aspas, né, explica no sentido de elucida, que realmente existe a clarividência dentro do budismo.
Então eu trouxe um livro aqui para vocês, do Lama Zopa Rinpoche, que não autorizo ninguém a comprar, não estou recomendando ninguém a comprar, porque para você chegar nesse estágio você tem que ter muita noção do que é o budismo. Caso contrário, o livro não vai servir para nada e você vai ter gasto uma grana para tentar entender um processo que não é claro no livro. Então existem vários processos de clarividência que são apresentados. A clarividência para você ver através de algo ou alguma coisa, que são as escolas hindus tradicionais que ensinam, e o budismo traz não somente essa habilidade, mas as habilidades, por exemplo, para você ver situações de vidas passadas, para você ver onde vai acontecer um nascimento de alguém ou de alguém que é consideravelmente auspicioso. Então, você quer saber onde vai nascer o próximo Dalai Lama? Existem habilidades que conseguem identificar aonde nascerá o próximo Dalai Lama. Então, assim, são habilidades que são desenvolvidas no Oriente. E é claro que o nosso povo não teria acesso a esse tipo de coisa. Porque além de ser uma terra tupiniquim, nós somos um povo não laico, o que significa que nós temos um preconceito sim com tudo que seja diferente do que está na Bíblia e que está na palavra de Deus, entre aspas, porque Deus não tem palavra, né? A palavra que a gente considera de Deus é o que está escrito na Bíblia. Então, tudo que vem de fora ou que é estranho, as pessoas destroem. E é isso que acontece. Por isso que existem pouquíssimos templos budistas no Brasil, porque as pessoas prevaricam sobre esse tipo de crença, achando que tudo é do demônio, e não necessariamente. A habilidade de ver, então, através de algo, ou seja, clarividência, ou a habilidade de ver claramente sobre uma foto ou um vídeo, é conhecida e facilmente realizada por crianças no Oriente. Enquanto nossas crianças estão jogando videogame, essas crianças do Oriente estão desenvolvendo habilidades únicas e exclusivas dentro de uma escola milenar tradicional budista. Que coisa, né? Muito bem, mas como se dá esse processo tão invejável que nós, aqui no Brasil, não entendemos? As habilidades advêm de 8 consciências que nós temos no corpo. São 8 consciências. Essas consciências são simplesmente entendidas, destacando-se 5 principais consciências, que é o olfato, tato, paladar, audição, visão. Então você consegue ver, ouvir, sentir, cheirar, por meio de uma hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade ocorre por meio do desenvolvimento dessas habilidades dentro do budismo. As práticas meditativas já auxiliam para esta afinidade, ou seja, criar uma coisa mais assertiva dentro dessas consciências. Depois dessas consciências, existem outras consciências, mas que estão mais ligadas ao ser, à existência daquele indivíduo, mas não são abordadas dentro da clarividência. Quando você desenvolve essas hipersensibilidades de ver, ouvir e sentir, não somente na vida, ou seja, aqui ao meu redor, eu crio essa percepção, mas eu amplio a projeção da minha consciência para atingir lugares que eu não estou vendo. Então você me pega um vídeo, por exemplo, do Japão. Você fala, T-Spook, estou te mandando um vídeo do Japão. Você liga lá, a câmera grava e me manda. A minha consciência que está aqui agora, ela pode ser facilmente projetada para o aqui e agora do vídeo que você está me gravando. Quando a minha consciência sai daqui e entra no vídeo, eu estou olhando pelos seus olhos. Eu estou tendo a percepção por você. Então eu posso ter uma consciência projetada por meio da sua própria energia e eu consigo ter a percepção utilizando-se dos seus olhos, de você. Esta é uma modalidade. A outra é projetando a minha consciência, olhando o lugar e jogando a minha vibração para lá, e mediante a minha vibração eu consigo criar a percepção de onde estão esses seres. E aí eu começo a descrevê-los. Por que eu atinjo?
Não somente a habilidade de ver, mas a habilidade de sentir simultaneamente. Então eu começo a ter essas percepções mais lúcidas, claras e assertivas. Quem passou pelo processo de limpeza de casas comigo sabe exatamente do que eu estou falando. Então, muitos inscritos, por favor, se manifestem aqui no box do vídeo, pessoas que passaram pela análise espiritual de suas casas. Então, o cara me mandou um vídeo dizendo, olha, tio Spook, estou pagando o serviço de análise da casa, mais a da limpeza. Eu vou pegar o vídeo e vou observar projetando ambas consciências simultaneamente. O desgaste é grande, eu só consigo fazer 6 casas numa noite, porque é desgastante esse processo. Na hora que eu jogo a minha consciência, eu tenho que ver o que está acontecendo. Depois eu peço para Dani, vamos ver de novo que eu vou te descrever tudo aquilo que está no lugar. E aí eu jogo a minha consciência e consigo trazer as energias. Muitas pessoas ficam impressionadas porque eles não falam nada, eles só mandam um vídeo dizendo, tá aqui o comprovante de pagamento, tá aqui meu vídeo, não vou te falar nada. E eu começo a descrever as energias do lugar e a pessoa fica impressionada. Por quê? Porque bate. Porque é assertivo. É um método budista extremamente antigo e assertivo, que funciona. E aí as pessoas olham e falam, porra, não é que o cara acertou? Pô, como é que o cara tinha razão? Como é que o cara consegue ver isso? Porque a gente trabalha todas essas consciências. Se eu estou falando para vocês ao longo de 1.500 vídeos que eu tenho no canal que isso é factível e que eu já fui testado pelo Rato Borrachudo, pelo Lucas Lira, pelo Christian Figueiredo, pelo Clone e por outros youtubers que realmente passaram pelo processo de, vamos dizer assim, uma análise em tempo real de suas casas, porra, significa que o negócio funciona. Pô, significa que o caminho é certeiro. Só que eu não dou curso disso. Por quê? Porque está intrinsecamente ligado a 2 religiões mais antigas do mundo, que é o budismo e o hinduísmo. Se vocês querem aprender esse tipo de coisa, vão ter que se converter. Vocês vão ter que sair do catolicismo de vocês, do espiritismo de vocês, e estar imerso a uma religião de verdade. Algo que vocês vão ter que ter meritocracia para obter esses ensinamentos. Tem coisa mais legal que isso, cara? Eu te dei o caminho das pedras, você que tem que ir atrás. Essas habilidades podem ser desenvolvidas por qualquer indivíduo. Novamente, essas habilidades são facilmente desenvolvidas. A questão é, tem que treinar todos os dias, tem que manter isso sempre vivo, tem que manter essa habilidade sempre ali do seu lado. Você não pode abandoná-la, porque é igual bicicleta. Você pedala muito bem quando você tem 10 anos de idade. Vai subir numa bicicleta quando você tem 50 anos. Porra, você vai se atrapalhar, você vai cair, você vai andar ali, ó, desajeitado, entendeu? É que nem musculação. 10 anos atrás você era o atleta da academia. Depois de 10 anos você vai fazer um supino? Amigão, aquilo é uma ratoeira, vai te impressionar na hora. Aquilo vai cair sobre você. Então o que eu falo para vocês é, vai ter que realmente abrir mão da crença de vocês e ir atrás de respostas. Isso é legal. Funciona? Funciona. Mas, de novo, cabe a vocês seguirem esse caminho. Isso não é uma religião prostituída. Não é prostituída. Significa que vocês vão ter que ir atrás e converter-se e buscar respostas. Sinto, não é mediunidade, não é o catolicismo, não é o judaísmo, são as religiões ligadas à meditação, ligadas realmente à descoberta sobre a mente humana, as habilidades, as capacidades humanas. Então, o caminho está aí. Vão e façam, ok? Então é isso, tá? É fácil enxergar? Não, mas é que nem uma bicicleta. Uma hora você pega o jeito e aí você vai, tá? Bom, eu acho que eu expliquei como funciona mais uma vez. Então é isso. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado por assistirem os vídeos, muito obrigado por fazerem parte da família Spook Houses, muito obrigado por estarem aqui junto conosco, contribuindo com o canal. Bom, vamos lá, recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Complementar.
tratamentos físicos, emocionais, mentais, e aí sim entramos no âmbito espiritual, as limpezas de casa, as análises de casa e as limpezas de escritório. Esses são os únicos serviços que são fornecidos. Não adianta me pedir para falar com o morto, não adianta pedir para saber onde está o cachorro que sumiu, não adianta me pedir nada além do que a gente colocou como serviços, porque esses e-mails vão ser deletados. Tá? De novo, esses são os únicos serviços que oferecemos. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Não é Instagram, não é Facebook, é um endereço de e-mail. E claramente, tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo e doa R$8, tornando-se membro do canal, fazendo parte de uma família mais unida, ali contribuindo financeiramente e nos auxiliando também na troca de equipamentos, nas possibilidades ali de continuar nosso trabalho aqui na plataforma. E o serviço PayPal, que também está aqui abaixo, que é só copiar o browser lá direitinho, jogar no seu navegador e vocês vão ser levados a uma página, que daí vocês podem doar o valor que vocês puderem. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.